Beleza, galera do YouTube, meu nome é Caio Mekacheski e sejam mais uma vez bem-vindos. E hoje vamos continuar com nossa série de tutoriais, né, sobre a linguagem de programação C++. E vamos continuar falando um pouco mais sobre a biblioteca IOStream, né? Vamos ver algumas funções aí que essa biblioteca nos disponibiliza. Mas antes disso, deixa eu só mostrar mais dois manipuladores que eu acabei esquecendo de mostrar no último vídeo, que são o uppercase e o no uppercase, né? No caso, o uppercase, né, no caso de valores que são mostrados na base hexadecimal, os caracteres que aparecerem, né, as letras que aparecerem nesse valor hexadecimal vão ser apresentados em letra maiúscula. O no uppercase faz o oposto, né? Ele imprime esses caracteres, essas letras em letra minúscula, né? Então vamos ver na prática aqui como é que funciona rapidinho. Eu vou criar uma variável aqui de teste. E logo após o clear aqui eu vou dar um cout pedindo para o usuário inserir um valor, né? Insira um valor, certo? E na próxima linha aqui eu vou receber esse valor, cin, e o valor vai ser a minha variável teste, né? Ponto e vírgula. Então agora eu vou imprimir esse valor, cout, peraí que ficou errado aqui. Vou imprimir esse valor na base hexadecimal, né, usando o manipulador hex, e vou dar um endline aqui. Não, vou pôr a variável, né, a variável teste, né, e vou pôr um endline aqui, beleza? Aí na próxima linha eu vou imprimir novamente esse valor, só que dessa vez eu vou usar o manipulador uppercase. Eu vou mais uma vez colocar a variável que eu quero imprimir, que é a mesma, teste, né? E vou dar um endline aqui no final, ponto e vírgula. Beleza? Então deixa eu salvar aqui e vamos executar para ver como é que funciona. Então ele pede aqui para inserir um valor, eu vou inserir o valor 1000, certo? Aí aqui, ó, pode ver que aqui ele imprimiu, né, o valor na base hexadecimal, né? E aqui no caractere, na letra E, que aparece aqui entre 3 e 8, ele imprimiu em letra minúscula. Já aqui na próxima linha, ele imprimiu a mesma letra, né, em letra maiúscula, certo? Então essa é a diferença. É assim que se utiliza, né? Se eu quisesse imprimir novamente esse valor usando a letra minúscula, eu ia só repetir o código. E aqui no lugar do uppercase eu vou utilizar o no uppercase. Salvar. Compilar. E executar. O mesmo valor. Olha lá, tá vendo? Imprimiu em minúsculo, depois em maiúsculo e em minúsculo novamente. Então é isso, né? Esse foi os dois últimos manipuladores que faltou falar na última aula. Então agora vamos seguir adiante e ver as funções, algumas funções da biblioteca IOStream, certo? Deixa eu excluir esse aqui também. E tal. E vamos ver quais são as funções que nós vamos conhecer hoje, né? Eu vou falar sobre três funções somente, né? Eu vou falar sobre a função width, né, que configura ou obtém o valor atual da largura de campos. Eu vou ver também a função precision, que configura a precisão de casas decimais, né? No caso, você vai usar essa função para números
com números de ponto flutuante, né, ou seja, double ou float. E vamos ver também a função fill, né, que preenche os espaços vazios, né, de um campo com um caractere. Então, antes de tudo, vocês podem ter notado aqui que eu, né, fiz umas modificações no código e adicionei um título, né, bem bonitinho aqui, uma caixinha feita de forma improvisada, né, que como vocês podem ver lá no programa tem esse resultado aqui, ó. Tem o nome do programa envolto em um monte de sinal, de símbolo de numeral, hashtag, seja lá como você preferir chamar, né. Só que eu fiz isso, né, imprimindo em cada linha aqui, manualmente, cada caractere, né, dentro de uma string aqui, de um texto. Né, a mesma coisa para a terceira linha e para a última. Mas se eu utilizar algumas funções da biblioteca IOStream, eu posso reescrever esse título de uma forma um pouco mais simples. Vamos ver? A primeira função que nós vamos ver é a função widget, certo? E para utilizá-la, nós vamos escrever cout. O nome da função, no caso o widget, certo? Abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, né? Entre os parênteses, nós vamos colocar o argumento da nossa função, né? No caso aqui é um valor inteiro, né? Se eu utilizar essa função sem nenhum argumento, ela vai me retornar, né, a largura do campo atual. Se eu inserir um valor entre os parênteses, né, se eu inserir um argumento nessa função, ela vai configurar uma nova largura de campo, que é o que nós vamos fazer agora, né? No caso aqui eu contei a largura que eu preciso para imprimir, né, o meu título é igual a 18, certo? Então eu vou colocar 18 aqui. E a outra função que nós vamos utilizar é a função fill, né? Então nós vamos escrever aqui cout.fill, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, né? O argumento dessa função aqui é o caractere que eu quero preencher os campos vazios, os espaços vazios, né, do meu campo. Então, o argumento que eu vou utilizar é o numeral aqui, o hashtag, certo? Da mesma forma que a função anterior, a widget, a função fill também, se for utilizada sem nenhum argumento, vai retornar, né, o caractere atual de preenchimento, né? E se eu utilizar ela com argumento, ela vai configurar um novo caractere de preenchimento, certo? Então, na próxima linha aqui eu vou dar simplesmente um cout, certo? E eu vou imprimir o caractere que eu quero no campo, certo? No caso vai ser o caractere, o mesmo ali, o numeral, certo? Eu vou dar um endline, uma quebra de linha, ponto e vírgula. Agora eu vou salvar, Ctrl S, né? Antes disso eu vou só retirar do código aqui usando o comentário. Vou comentar essa parte do código que tem o título antigo para não confundir, né? Vou salvar novamente e vou executar. Vou compilar e executar. Tá vendo? Ele imprimiu lá 18 símbolos de numeral em sequência, certo? Sem eu ter que estar escrevendo eles um por um, simplesmente usando duas funçõezinhas, certo? Então, na próxima linha eu vou repetir essa parte do código aqui. Vou colocar na sequência aqui, ó, certo? E no final aqui eu vou novamente configurar as minhas funções, né, da mesma forma que eu fiz anteriormente, e vou imprimir novamente esse trecho aqui, né? Vou imprimir novamente os caracteres na tela, certo? Ctrl S. E vamos lá executar novamente. Certo? Então o título ficou mais ou menos
do jeito que era para ser. A única coisa que faltou ali, que tem um espaço a mais ali, ó. Tem um espaço aqui que precisa sumir, certo? Dá um Ctrl S. Aliás, o espaço é aqui, não ali. Isso. Dá um Ctrl S. E vamos imprimir de novo. Vamos rodar o programa de novo e aí tá lá, meu título feito bonitinho do jeito que eu queria, certo? Então deixa eu descomentar aqui o título anterior para vocês verem como é que fica a comparação entre os dois, certo? Olha lá, ele imprimiu duas vezes. O outro está um pouco desconfigurado aqui, precisa dar uma ajeitada. Acho que é aqui, ó. Precisa dar um espaço. Isso. Olha lá, o mesmo efeito, né? Só que feito de duas formas diferentes, né? Na primeira, do jeito mais grosseiro, né? E na segunda, utilizando funções, né? Que facilitam um pouco a reconfiguração. Se você quiser aumentar o campo, diminuir, basta redigitar os valores aqui dentro né, dos parênteses, aqui onde vai o argumento da função, né? Que é muito mais simples de fazer do que você ter que vir aqui e ficar contando, né, suprimindo e adicionando valores aqui diretamente, certo? Então, vamos continuar aqui e vamos ver mais algumas funções. Na verdade, vamos ver mais uma função, né? Que é a função Precision, certo? E vamos reescrever esse último trecho do código usando as três funções, né? Para organizar de um pouquinho melhor nossos resultados lá no final do código. Então vamos executar nosso programa aqui para ver como é que ele está funcionando, né? Vamos inserir alguns valores aqui. Vou inserir tudo só para testar mesmo. E aqui no final ele imprime os valores aqui, né? Só que ainda de forma meio organizada, né? Nós temos a quantidade, o preço por metro cúbico, o total em metros cúbicos e o total em reais, né? Então vamos organizar isso aqui, né, usando as seguintes funções. Antes de tudo eu vou usar um flag aqui, né, um manipulador, para imprimir todos os valores, né, de forma fixa, né, como eu já expliquei no vídeo anterior. Fixed, certo? Vou usar ele no começo aqui, que todos os valores que vierem a seguir, né, que forem do tipo float ou double, serão expressos com notação decimal fixa, né? Então, para que eu possa alinhar todos esses valores, para que eles fiquem bonitinhos numa tabela bem organizada, eu preciso saber qual espaço, né, qual o tamanho que os meus campos precisam ter. Então, eu olhando, né, as strings, os textos aqui, o maior que tem, que é esse aqui, ele contém 26 caracteres, né, incluindo os espaços. Então, o campo máximo que eu vou precisar para imprimir, né, essas informações, né, que é a quantidade, o preço por metro cúbico, o total em metros cúbicos e o total em reais, né, o campo máximo que eu vou precisar é de 26 caracteres. Então eu vou começar aqui, ó. Vamos organizar aqui, vamos colocar aqui, vamos configurar nossas funções aqui no começo. Vou usar cout.widget, né? E vou passar como argumento o valor 26, certo? Então, o que mais? Eu vou agora configurar o campo, né? No caso aqui eu configurei o campo de quantidade, né? Então eu vou configurar o campo
que eu vou precisar para expressar o valor de quantidade, certo? Então no caso aqui eu vou utilizar, né, ter que reorganizar o código aqui de outra forma. Eu vou fechar aqui essa linha com ponto e vírgula, certo? Vou pular essa aqui, vou pular mais uma linha e outra. Aqui vou dar um cout. Opa. Cout. Para imprimir a quantidade. E aqui eu vou reconfigurar a largura do campo, né? Usando novamente a mesma função. Cout.width, certo? E para imprimir os valores das variáveis na tela, eu vou precisar aí de um campo de 8, né? Com um campo com largura máxima de 8. Então, ponto e vírgula e tal. Então ele vai imprimir quantidade, né? Mais, né, essa string aqui de unidade e o separador, entendeu? Utilizando aí esse campo de 8 espaços, né? Essa largura de campo igual a 8. Aí aqui na próxima linha, entendeu? Eu vou repetir o processo, porque agora eu vou imprimir essa outra parte aqui, o preço por metro cúbico. Então, eu vou definir novamente a largura, né, que foi definida aqui para 8, eu tenho que redefini-la novamente para 26, colar, certo? Deixa eu dar mais um espaço aqui para dar uma organizada, né? Deixa eu juntar esse aqui para ficar mais legal, mais fácil de entender. E aqui, ó, ele vai imprimir o preço por metro cúbico também num campo de 26 posições, né? Aí aqui, ó, eu vou utilizar o ponto e vírgula aqui. Eu vou tirar esse scientific aqui que eu deixei no último, que não precisa mais. E vou dar um cout aqui também. Cout, certo? O valor RS também, e aí novamente reconfigurar a largura do campo, né, para 8, certo? Então ele vai imprimir novamente de forma similar que nem foi mostrado anteriormente. Aí vai imprimir essa linha aqui, né? E daí nós vamos para outra parte e que também é configurada de forma similar, entendeu? Defino novamente a largura, colar, aí aqui eu termino o código, a linha de comando aqui, começo outra aqui com cout, certo? Pulo mais uma linha e aqui eu reconfiguro novamente a largura de campo. Isso. Beleza, tá. Agora falta aqui, ó, né? Deixa eu tirar esse fixed aqui também que não tem necessidade. Vai imprimir o total MC. Aí terminou, ele vai, né, ter que mais uma vez reconfigurar a largura de campo para 26, né? E aqui no final eu termino aqui novamente. E de novo volto a largura de campo para 8, copiar. Aí, para imprimir o valor de total RS,
Cout. É isso, né? E aí dá duas quebras de linha e encerra esse trecho do código. Beleza? Então vamos salvar aqui. Vamos ver se está tudo ok. Acho que está tudo beleza, não falta nada. Vamos lá ver se não tem nenhum erro. Compilar e executar. Então vamos inserir os valores aqui. Aí, tá vendo? Ele já imprimiu tudo de forma mais organizada, entendeu? A única questão é que, como eu configurei lá em cima o caractere de preenchimento sendo esse aqui, né, que eu utilizei no título, e eu não mudei isso, então aqui ele preencheu os caracteres vazios com o mesmo símbolo, né? Então vamos modificar isso também agora, aqui no começo. Depois do total rs eu já vou modificar aqui usando o cout.fill. E aqui como argumento eu vou passar o caractere de espaço vazio mesmo, tá? Ponto e vírgula. Eu vi que ali, ó, aqui nesse trecho também, ele não ficou alinhado aqui, ó, tá vendo aqui? Esses dois pontos aqui tá um pouquinho mais para frente do que o de cima. Então eu vou, né, e ficou tudo meio desalinhado só nessa parte de cá. Então para resolver isso, eu vou diminuir um campo aqui, ó, no total em metros cúbicos. Ao invés de ser 26, vai ser 25, certo? Então vamos salvar. E aí vamos lá compilar novamente e reexecutar. Certo? Então vamos lá, inserir uma peça, valor 650, a altura vai ser, sei lá, 0,6, a largura vai ser 0,25 e o comprimento vai ser 1. Aí, tá vendo? Agora ele imprimiu todos os valores de forma mais organizada, certo? Ficou tudo embaixo de tudo certinho, exceto aqui ainda não resolveu muito não, porque ainda está um pouquinho para frente. Eu diminuí ali, mas não resolveu muito, né? Onde é que é aqui? Deixa eu só reconfigurar isso para ficar certinho. Aqui, não, eu mudei o 25 aqui, mas na verdade é embaixo aqui. Aqui é 26 mesmo e 25 é no total em reais aqui. Isso. Outra coisa também que eu notei aqui é que o valor em reais ele está impresso, né, com muitas casas decimais, e quando a gente lida com dinheiro a gente só trabalha com duas casas decimais, né? Isso porque eu defini aqui, né, eu não defini o set precision, né, a precisão de casas decimais. Então nós vamos utilizar agora a nossa última função, né, de hoje, que é a função precision, né? Então nós vamos aqui, ó, no caso aqui, o valor de quantidade não precisa, né? Mas os valores do tipo float aqui, no caso o valor rs, total mc e total rs, né? Eu vou precisar imprimir com a precisão, vou configurar a precisão de casas decimais desses valores. Então, aqui, ó, junto com cout.widget, eu vou usar o cout.precision, certo? E como argumento eu vou passar o valor da precisão. No caso do valor RS, que é valor em dinheiro, né, em reais, eu vou usar duas casas decimais só. Então eu vou passar como argumento o valor 2. Eu posso copiar isso aqui, né? E aqui no total em reais eu posso usar a função com o mesmo valor, né, como argumento. Aí no caso de total MC, né, e aliás eu coloquei errado, tá certo. No caso de total MC e só no caso de total MC eu vou configurar a precisão para 3 casas decimais, vamos colocar uma a mais, vou colocar 3,
certo? E aqui, ó, eu coloquei o set precision no valor RS, aqui tá certo. Só que aqui tá errado, não é aqui não. É aqui, né? Antes do valor total RS, que é em reais. Então, configurei aqui, ó, o cout.precision 2, né, para imprimir o valor do metro cúbico em reais, com precisão decimal de 2 casas. Aqui no total MC, né, que é o total em metros cúbicos, vou imprimir esse valor com 3 casas decimais. E aqui no total em reais, né, novamente vou imprimir esse valor com 2 casas decimais, né? Então, vamos ver lá no código como fica, né? Aqui, ó, antes você pode ver que todos os valores estão com 1, 2, com 6 casas decimais. E agora vamos ver isso ficar diferente, certo? Então vou inserir alguns valores aqui. Os mesmos valores que eu inseri antes. Ponto 25 e 1. Beleza, olha. Pode ver aqui que agora nada mudou. Nada mudou porque eu esqueci de salvar aqui, ó. É só isso. Só salvar. Compilar. E executar. Vamos lá novamente. Ponto 6, ponto 25 e 1. Ó, tá vendo? Agora sim, ó, né, o valor em reais, né, do preço por metro cúbico e o total em reais, né, estão com 2 casas decimais só. E o total em metros cúbicos, né, foi apresentado com 3 casas decimais. Beleza, galera? Então, essa foi, né, mais uma videoaula, né, por hoje chega. Hoje vimos algumas funções básicas aí da nossa biblioteca IOStream, né? E no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais, né, sobre essa biblioteca. Vamos ver o objeto CER, né, que imprime mensagens de erro, e vamos ser apresentados alguns novos conceitos aí. Então, obrigado, né, por estarem curtindo aí os vídeos, os tutoriais, né? Não esqueçam de deixar um like aí se você gostou, né? Acompanhe aí as novidades, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixe seu comentário aí com sua crítica, sugestão ou elogio. E por hoje é só, fiquem com Deus e fui!